E aí, pessoal, um domingo sem Grêmio no campo, mas com muitas informações e preocupações, porque o Campeonato Brasileiro esquenta cada vez mais e nós vamos projetar por aqui. O Cruzeiro volta para o jogo contra o Grêmio, precisando vencer. E é preciso também falar de outras situações, como um Grêmio campeão dentro do campo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Reurbani. Você tem um bairro, você tem um condomínio e ainda não tem a regularização dos imóveis, os registros individualizados, você precisa conhecer a Reurbani. Uma equipe especializada que há muito tempo trata deste assunto. Você tem ali uma gama de profissionais que sabem resolver esse problema. Mais de 15 mil projetos aprovados, 15 mil individualizações feitas. Você sabe o que é isso? Isso é Reurbani. Entre no link da descrição, entre também nos dados que estão aqui na thumb e você vai ter na Reurbani um grande parceiro para individualizar, para resolver o problema do seu bairro, do seu condomínio e, claro, da sua moradia ou do seu imóvel. Tá bom? Reurbani. Gente, vou começar aqui com uma... a gente vive num mundo paralelo às vezes, né? Ontem a notícia era: o Corinthians também entrou em contato com o Renato Portaluppi. Os clubes trataram do futuro e a situação para 2025. Que mundo os caras vivem? Tu criar especulação com o treinador do Grêmio nesse momento beira o ridículo. A hora é de silêncio. Isso aqui é evidente que isso aqui sai de uma especulação que ninguém ganha. Mas não, o mundo de Nárnia continua. Por quê? Isso é para provar que esse tipo de condição aqui, empresários, sobretudo de jogador, de treinador, não estão preocupados com o clube. Cara. Não estão preocupados com o clube. Esqueçam isso. Vamos a outra. Assunto que coloca aqui também é que o São Paulo está negociando com o Wendel, o lateral esquerdo que poderia estar nos planos do Grêmio. Com todo respeito, o Grêmio não pode ter plano hoje para jogador de esporte. O Grêmio tem que sair da segunda divisão primeiro. Ou tu acha que o Wendel vai jogar na segunda divisão com o Grêmio? Então, gente, vamos em frente, tá? Vamos em frente. Nós precisamos olhar para frente. Outra especulação sobre saída do Antônio Brum, Vivian fica, isso a gente já falou bastante aqui nesse canal, que o Vivian deve permanecer no Grêmio e que o Antônio Brum não deve permanecer. Mas isso foi assunto também ontem, numa espécie de timeline ontem do Grêmio. Outra situação também foi notícia ontem, a GZH fez uma matéria sobre a blindagem no vestiário do Grêmio. Agora, faltando 4 rodadas, a gente está avisando há horas que o Grêmio está em dificuldade. Há horas. E agora surge essa informação aí de que agora vai. Agora vamos blindar. Nós temos que rezar para fazer os pontos necessários. Nós estamos numa situação terrível. Vamos torcer muito. Eu vou falar agora sobre o jogo do Cruzeiro. Mas convenhamos, né, gente? Convenhamos. Uma notícia boa, ontem o Grêmio venceu o Gauchão feminino, empatando com o Inter 1-1 na Arena, para 7 mil torcedores. Bem legal o público, eu achei. Bem legal. E o presidente Alberto Guerra falou ali sobre aumentar o investimento, diz que esse ano já aumentou e no ano que vem vai aumentar ainda mais. O futebol feminino que vem ganhando projeção, aí aos poucos vai crescendo. Eu acho muito legal que o Grêmio possa investir no futebol feminino mais do que vem investindo. É assim que funciona, porque esse é um trabalho de formiguinha que vai demorar bastante, mas que a gente espera que dê certo. Hoje aí no Campeonato Gaúcho tem 2 times profissionais e todos os outros são amadores. Acho que o Juventude é profissional também, mas todos os outros são amadores. Então a gente viu o jogo aí de 12-0, 11-0, que são atletas profissionais contra atletas amadores, como era lá no século passado com relação ao futebol masculino, no Campeonato Gaúcho, nas décadas de 40, 50 e tal. Também tinham muitos times que eram meramente amadores, que é basicamente o que está acontecendo hoje, que é normal, faz parte da formação do esporte. O futebol feminino é um esporte ainda ascendente, né? Tem muito que evoluir, tem muito que crescer e que só vai crescer a partir destes investimentos que estão fazendo. Vamos à tabela, vamos, porque ontem o Grêmio ganhou um concorrente.
não pela briga, mas um adversário que poderia estar de sangue doce agora e não está mais. O Cruzeiro, como a gente imaginava, perdeu bem para o time do Racing e deixou escapar a Copa Sul-Americana. O que isso quer dizer? O Cruzeiro volta ao Campeonato Brasileiro e as suas ambições de Libertadores. O Cruzeiro é o 7º colocado com 47 pontos. Nos últimos jogos, o time do Cruzeiro só perde, tá? Só perde. O time do Diniz é horroroso. Horroroso. Mas o Cruzeiro vai ter que jogar contra o Grêmio, né? Diferente do que a gente imaginou. E vai jogar em cima também da necessidade, porque o Bahia tem 46, o Corinthians tem 44, pode passar, não passa o Cruzeiro porque tem um número de vitórias menor, mas pode ir a 47. O Atlético Mineiro jogou ontem, empatou com o São Paulo no Morumbi, e o Vasco ainda joga. Então tu imagina só, dos jogos que faltam, o Bahia joga em casa com o Atlético Paranaense. Inclusive, o Grêmio tá de olho nesse resultado aqui. O Corinthians joga em casa com o Vasco. O Corinthians, se vencer, vai a 46. Cadê o Corinthians? Vai a 47. Né? E depois nós temos na terça o Fluminense, contra o Criciúma, não joga direto, mas o Cruzeiro precisa desse resultado. Né? Então, o que a gente pode começar a imaginar aí? Que o jogo do Grêmio ganhou mais força, o jogo do Grêmio ficou mais duro. Nos resultados de ontem, surpreendente aqui, o Vitória ganhar um ponto, Vitória que era um rebaixado virtual, chegou a 42 pontos, o Grêmio pode passar o Vitória e se o Grêmio vencer o Cruzeiro, o Grêmio consolida a permanência na Série A. Faltam 12 pontos. Mas tem que vencer o Cruzeiro, né? Passaria o Vitória e se o Vasco perder para o Corinthians, que eu imagino vai perder, o Grêmio passa o Vasco também, né? Então eu acho que ficaria fora do risco de rebaixamento. Já os jogos além desses, para mim a surpresa foi o Juventude não venceu o Cuiabá. O Juventude que poderia passar o Grêmio, acabou não vencendo, foi a 39, tá um ponto atrás do Grêmio. O Atlético Paranaense, que tem os mesmos 40, joga contra o Bahia fora. Imagino que vai perder para o Bahia. Então a gente vai entrar no jogo contra o Cruzeiro mais ou menos na mesma situação. Mais ou menos na mesma situação. Só não vai estar na mesma situação porque tem o jogo do Fluminense com o Criciúma. E um deles vai pontuar. Se empatar, melhor. Melhor. Mas se algum deles pontuar, o Fluminense passaria o Grêmio se ganhasse e o Criciúma não passaria, ficaria com o mesmo número de pontos. Então, o Grêmio, a tabela até o momento, ela não é desesperadora. O Grêmio é o último jogo da rodada e joga pela sua tranquilidade. O que não pode acontecer hoje aqui, eu confesso, aqui tem muita gente falando do Inter e Bragantino. O Bragantino, se ganhar do Inter, vai até 40. Gente, não vai ganhar do Inter. E se ganhar do Inter, não é o Bragantino nosso adversário, entendeu? É o jogo que tem muita gente dizendo, porque vai deixar. O Inter tá brigando pelo título, imagino eu. Se fosse torcedor do Inter hoje, eu estaria olhando para cima, não para baixo. Mas enfim, no futebol a gente acaba sempre imaginando essas coisas, né? Sempre pensando essas coisas. Então, aqui é um ponto que sempre causa algum tipo de olhar. Eu, sinceramente, não acredito muito nisso aqui. Neste caso, não acredito muito nisso, não. O que eu tô de olho aqui, portanto, é o jogo do Atlético Paranaense, que poderia passar o Grêmio, o Juventude ficou para trás, o Fluminense pode passar. Me parece que a rodada tem de surpreendente apenas o jogo do Vitória com o Botafogo. E o Vitória estava na frente do Grêmio já, quer dizer, não mudou muita coisa em relação ao Grêmio e não deve mudar nada até o Grêmio pegar o Cruzeiro. O problema é depois. Porque se o Grêmio não ganhar do Cruzeiro, ou no caso, se o Grêmio perder para o Cruzeiro, aí muda tudo. Aí muda tudo. Porque aí sim, o Grêmio pode, inclusive, se não vencer o São Paulo, correr seríssimo risco. Seríssimo risco. Aí eu concordo. Mas isso é depois. Isso é depois. Primeiro tem que passar por essa rodada que até o momento não é um desespero. Basta que o Grêmio, se o Grêmio fizer um empate já tá bom, mas se ganhar, acabou daí.
Aí acabou. Aí dá para começar, inclusive, a especular valorização de profissional que trabalhou no Grêmio esse ano. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.